Bom dia, mulheres preciosas, a paz do Senhor. Estamos aqui novamente dando sequência a esse estudo, Sementes da Primavera, a jornada de 40 dias de uma mulher. E hoje nosso devocional está no terceiro dia. Nós já passamos pelo primeiro e segundo dia, que foram a introdução desse estudo. Hoje, no terceiro dia, o devocional é preparar o solo. Nós vamos preparar o solo do nosso coração. Assim como quem vai fazer um plantio, vai plantar uma semente, primeiro ela tem que preparar o solo, primeiro ela tem que preparar a terra, limpar a terra, né? Preparar essa terra para colocar essa semente. E é isso que Deus quer fazer conosco hoje. Preparar o nosso solo, solo do nosso coração. Amém? Nosso devocional, ele começa pedindo para que nós leiamos o livro de Lucas, que se encontra no capítulo 8, versículos do 4 ao 8. E eu quero ler aqui juntamente com vocês. E eu peço que depois você leia aí novamente na sua casa, na versão que você tiver, né? Leia novamente esses versículos para que a semente de Deus venha entrar no seu coração. Eu vou ler aqui com vocês na versão da Bíblia Viva, mas leia aí na versão que você tem aí na sua casa depois, tá bom? Então, o livro de Lucas, capítulo 8, versículos 4 ao 8 diz assim: Um dia ele contou uma história para uma grande multidão que queria ouvi-lo, enquanto muitos outros ainda estavam na estrada, vindos de outra cidade. Um lavrador saiu ao seu campo para semear. Quando espalhava sementes no solo, algumas caíram à beira do caminho e eram pisadas. As aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo raso, com pedras por baixo. Estas começaram a crescer, mas logo murcharam e morreram por falta de umidade. Outras caíram em espinhos que sufocaram todas elas enquanto cresciam juntos. Ainda outras caíram em terra boa. Estas cresceram e deram uma colheita de 100 vezes mais o que ele tinha plantado. Ao contar essa história, ele disse: Se alguém tem ouvidos para ouvir, aproveite para ouvir agora. Glória a Deus. Então vamos aproveitar para ouvir agora? Vamos ouvir essa palavra que é a semente que nossa terra do nosso coração precisa. Amém? Então, minhas irmãs, hoje nosso devocional, dando sequência, referente a esses versículos, diz assim: A semente de Deus que é lançada em um bom solo e é a única que produz frutos. Qual é a aparência de um coração bom e honesto? Que tipo de ouvinte é você? Ele é do tipo que, ao ouvir a palavra de Deus, ele guarda no coração, arrepende-se, crê e obedece. Este coração no qual as sementes criam raízes e produzem frutos que amadurecem. Como você recebe a palavra de Deus? Jesus nos conta esta parábola como uma ajuda para que examinaremos a nós mesmos? Temos dado ouvido? Tem um coração pronto para receber em arrependimento, fé e obediência à palavra de Deus? Conforme revejo a minha vida como cristão declarado, percebo que durante os primeiros 10 anos, as ervas daninhas do mundo sufocaram a palavra de Deus. Eu amava as coisas do mundo. O mundo real era muito importante. A palavra de Deus caiu no solo do meu coração e começou a crescer. Mas as preocupações e cuidados desse mundo encobriram a importância de Deus e do seu reino. Graças a Deus, Ele não me deixou lá. Ele me resgatou. Foi como se Ele tivesse resolvido com um trator o solo do meu coração. Mas isso não teria sido suficiente. Deus substituiu completamente o meu coração por um novo. A semente que Ele plantou em meu coração cresceram e criaram raízes. Desde aquele dia, este novo coração responde bem diferente à sua palavra. Meu coração tem prazer na lei do Senhor. Se o seu coração tem prazer em Deus e em sua palavra, louve e agradeça a Ele. Agradeça-o pelo dom imensurável que Ele lhe deu e cultive esse dom.
Se o seu coração não tem prazer na lei do Senhor, não se desespere, não desista e não fuja. Confesse isso ao Senhor. Ninguém mais tem o poder de transformar o solo do seu coração. Peça a Deus para que Ele limpe e perdoe você de todas as injustiças. Senhor, permita-me que a sua palavra viva e penetre em nossos corações e produza uma colheita plena de justiça. Durante as próximas semanas, leve a palavra de Deus ao seu coração e peça ajuda para recebê-lo pela fé, e então traga à existência através da obediência. Peça-o para produzir uma colheita plena de justiça. Glória a Deus. Glória a Deus por este devocional hoje. Então, minhas amadas, Deus está preparando o nosso coração para trazer sobre nós a semente que nós precisamos para a nossa terra. Nós vimos aqui, irmãs, que o autor desse devocional, ele disse que nos primeiros 10 anos da vida dele, as ervas daninhas sufocaram, as ervas daninhas do mundo sufocaram a palavra de Deus. Nós recebemos ao Senhor o nosso coração, nós começamos a viver a vida com Deus, né? Muitas coisas são mudadas em nossa vida, né? Mas, como diz aqui o autor, as ervas daninhas do mundo começam a sufocar. Porque quando nós nos entregamos a Deus, né? Quando nós começamos a viver as coisas de Deus na nossa vida, o processo de transformação, ele é pouco a pouco. Nós vamos deixando das coisas do mundo, quando nós deixamos a semente germinar no nosso coração, as coisas do mundo vai saindo aos poucos, né? Então o autor diz aqui que nos primeiros 10 anos as ervas daninhas do mundo sufocaram a palavra de Deus. Talvez nós estamos deixando que as coisas do mundo venham sufocar a palavra de Deus, venha querer sobressair sobre a palavra de Deus. Talvez nós estamos dando atenção mais para as coisas do mundo do que a palavra do Senhor. Como o autor disse aqui, ele amava as coisas do mundo. O mundo real era importante para ele. Mas, amadas, quando nós estamos preparando a terra do nosso coração, nós estamos dando valor à semente da palavra de Deus. A palavra de Deus é mais importante do que tudo. A palavra de Deus, ela é o nosso guia para a nossa vida em todas as áreas, em todo segundo da nossa vida. A palavra do Senhor é ela que tem que nos reger, não esse mundo. Esse mundo está andando torto, está andando contrário à palavra de Deus. Esse mundo não tem nada para nos oferecer. Então, quando nós entendemos isso e começamos a dar ouvido à palavra do Senhor, muitas coisas são mudadas na nossa vida. E ele continua dizendo que a palavra de Deus caiu no solo do coração dele e começou a crescer. Mas as preocupações e os cuidados desse mundo encobriram a importância de Deus e do seu reino. E isso que acontece conosco quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós sabemos que nós precisamos de Deus, mas às vezes o mundo ainda está querendo encobrir, as preocupações ainda tomam conta. Mas a partir do momento que nós entendemos que nós temos que realmente entregar a vida para o Senhor e confiar nele, as coisas começam a ser bem diferentes, né? As coisas começam a tomar rumo. Mas ele continua dizendo aqui, graças a Deus que ele não me deixou para lá. E Deus não nos deixa para lá mesmo. Deus, ele nos conhece, ele sabe como é o nosso coração, e ele sabe que vai ter um momento que você vai se abrir para ele. E aí é o momento que ele vem nos resgatar. Foi como aconteceu com o autor desse devocional. Ele disse que Deus o resgatou, que foi como se tivesse passado um trator no solo do coração dele. E que como se Deus tivesse substituído completamente o coração por um novo. E é isso que Deus faz. Quando nós desejamos realmente cuidar do nosso solo, cuidar da nossa terra, do nosso coração, quando nós estamos dispostas a deixar de lado as coisas desse mundo e se entregar verdadeiramente para o Senhor e ser dirigido pela palavra dele, é isso que Deus faz. Ele tira o nosso coração velho e coloca um coração novo. E esse coração novo, ele começa a responder bem
a palavra, né? Como ele disse aqui, desde daquele novo dia, o coração dele respondeu bem diferente à sua palavra. O coração dele começou a ter prazer na lei do Senhor. E é isso que acontece, irmãs. Quando nós começamos a observar a palavra do Senhor diferente, não só ler, eu li. Não, nós temos que ler a palavra do Senhor e meditar, mastigar cada palavra, tentar entender o que aquele versículo está querendo dizer e deixar aquele versículo durante o seu dia falar no teu coração. O Espírito Santo ele vai ministrando a palavra no teu coração, ele vai te mostrando, olha, você precisa corrigir aqui. Olha, você falou errado aqui. Olha, você está indo para um caminho que não vai ter um bom final. Corrija. A palavra do Senhor, ela converte o nosso coração. A palavra do Senhor é viva. E quando nós lemos um versículo, sempre tem algo que nós precisamos para nós, né? Então, o que mais nós estamos precisando, o Espírito Santo vai fazer com que nós nos atentamos àquilo, né? Nessa área, no que nós precisamos. Um versículo, ele fala de várias formas, né? O mesmo versículo ele fala de uma forma comigo, o mesmo versículo ele fala de uma forma com você, porque cada um de nós temos um, um lugar para ser tratado, cada um de nós temos uma área a ser tratada. Então, o Espírito Santo vai falar na área que você precisa. Por isso é importante nós lermos a palavra do Senhor, estarmos conectadas com a palavra do Senhor todos os dias. Todos os dias, assim como nós nos alimentamos para ter saúde no nosso corpo, nós precisamos da palavra para termos saúde espiritual. A partir do momento que nós começamos a abrir o nosso coração para a palavra do Senhor, nós somos aquela terra boa que caiu a semente. Como diz no versículo de Lucas, que a semente caiu numa terra boa e ela começou a crescer e deram colheita 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Então a nossa terra, ela, quando nós estamos preparada para receber a semente ela começa a crescer, começa a dar frutos, colheitas, né? 100 vezes mais. Isso quer dizer, a palavra ela vem transformando o nosso coração e a nossa vida. E é assim, mas que nós devemos ser. Então, aqui o autor diz que o meu coração tem prazer na lei do Senhor. E ele nos indica para lermos o livro de Salmos, né? Salmos 1. Eu quero ler com vocês estes salmos na versão nova linguagem de hoje, porque nós precisamos ter prazer em meditar na lei do Senhor. Então vamos lá? Salmos 1, a verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Até aqui, irmãs, no versículo 6, né? Capítulo 1 de Salmos. Glória a Deus. Então, nós vimos aqui nessa leitura que quando nós começamos a meditar na lei do Senhor e seguir o que a lei do Senhor nos ensina, tudo que nós vamos fazer dá certo. Tudo que nós vamos fazer dá certo, né? Quando nós não seguimos a palavra do Senhor, a palavra diz aqui no versículo 4 que o mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. Então,
A pessoa que não é dirigida pela palavra, ela é como uma palha que o vento leva. Então, minhas irmãs, que nós precisamos agora, nesta manhã, deixar que essa palavra venha falar, que o Espírito Santo venha falar no nosso coração, venha trazer sobre nós essa semente, e que essa semente venha crescer, venha estar numa terra boa, que nós vamos dar ouvido a essa palavra. Amém? Eu vou encerrando esse áudio, esse nosso terceiro dia de estudo, e que o Espírito Santo de Deus continue falando aí no teu coração. Prepare a terra do seu coração, prepare o seu coração, receba essa semente do dia de hoje. Medita. Medita no livro de Salmos 1, medita no livro de Lucas 8, dos versículos 4 a 8. Deixa essa palavra falar no teu coração. Começa a sentir o gostinho da palavra do Senhor. Como disse ali no nosso devocional, se você ainda não tem esse desejo de querer meditar na palavra do Senhor, se você ainda não consegue ter esse prazer na lei do Senhor, ore a Deus. Ore a Deus. Ele vai te abençoar, ele vai te colocar o desejo no seu coração e você vai começar a ler. Mas é preciso que você dê o primeiro passo. É preciso que você também faça a sua parte. É preciso que você abra o seu coração e leia a palavra do Senhor. Deixa Deus falar no teu coração. E vai orando, pedindo para que o Senhor venha colocar esse prazer de ler a palavra do Senhor. E Deus ele vai trabalhar no teu coração. E quando você menos esperar, você vai estar ali, tendo prazer na lei do Senhor e obedecendo a palavra. Amém? Deus abençoe você. Eu te espero no próximo áudio. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus fale mais ao teu coração. Amém? Deus abençoe. Até o próximo áudio.